Na máquina virtual que vocês, né, no VirtualBox vocês acabaram de instalar, não vai ter nenhuma máquina virtual, se for uma instalação nova. Se já for instalação de algum polo, possivelmente pode acontecer de ter alguma máquina virtual já instalada, só vocês não mexerem, não tem problema algum. Vamos então criar uma máquina virtual para a gente utilizar durante o curso. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que cria uma máquina virtual Windows e posteriormente uma máquina virtual Ubuntu, tá? Linux. Então, vou preencher com o nome aqui. Como eu vou instalar o Windows 7, vou colocar o Windows 7. Você pode colocar seu nome, né? Para ficar de fácil identificação. Ela é do tipo Microsoft Windows. Perceba que eu tenho outros tipos aqui. Na realidade, eu vou fazer a instalação de uma versão do Windows 32 bits. Então, vamos para o próximo. Bem, para o Windows funcionar de forma tranquila, seria bom você colocar pelo menos 1024 megabytes de memória. Tá, o Windows 7. Considerando que eu vou instalar, que a gente vai instalar a versão Ultimate. Primeiro, confiram quanto de memória vocês têm nesse computador que vocês estão utilizando. Então, eu vou abrir aqui a minha tela do sistema. Tá, eu vou no painel de controle. Vou aqui em sistema. Certo. Então aqui eu tenho 8 GB de memória RAM. Então eu vou colocar aqui para esse sistema operacional, vou colocar 1024. Próximo. Aqui é o momento em que você escolhe criar um disco, tá? Um disco rígido. Porque o que na realidade está acontecendo aqui, você está configurando um novo computador, né, com essas configurações, com essas especificações, para posteriormente fazer a instalação e utilizar o sistema operacional aqui dentro, né, de forma virtualizada. Então você, em hipótese alguma, vai conseguir disponibilizar mais recursos do que você tenha. Então por isso que você tem que fazer essa conferência, tá? Então vamos escolher por criar um disco. Se você já tiver um disco criado, por algum motivo, você pode aproveitar esse disco. Tá? Você pode utilizar um disco virtual existente. Então cliquei em criar. Aqui eu escolho o tipo do arquivo de disco. Tá? Tem vários formatos aí. Vamos utilizar o formato padrão do VirtualBox, que é o que vem marcado já. E aqui eu tenho uma configuração importante nessa etapa. Aqui eu posso escolher entre o armazenamento em disco rígido de forma dinâmica e fixo. Então, se eu coloco o tamanho fixo, como o meu disco está pré-definido para utilizar 25, né, disponibilizar 25 GB, com o tamanho fixo ele já vai inicialmente, assim que eu já criar esse disco, ele vai ocupar 25 GB do meu HD, tá, de onde eu estou instalando essa máquina virtual. Então, o ideal aqui é você escolher a opção dinamicamente alocado. Com essa opção, o sistema, o arquivo do seu disco, vai crescer proporcional à quantidade de espaço que você vai utilizando dentro da máquina virtual. Então, se você acaba de instalar o Windows, por exemplo, vai estar ocupando lá 3 GB. E isso vai aumentando até 25, que é o valor máximo que nós estipulamos. Então, vou escolher essa opção aqui.
Aqui eu escolho o tamanho do HD, tamanho máximo, né, nesse caso. Não precisa disso tudo, vou colocar 15 GB. E aqui eu escolho aonde eu vou salvar esse meu disco rígido, tá? Ele é um arquivo, né? E vai servir como disco rígido. Então eu vou salvar ele aqui, vou salvar no meu HD. Salvar ele aqui. Ok, vou clicar em criar. Pronto. A máquina está criada. Só que nós temos algumas outras configurações para fazer. Tá? Aqui eu vou selecionar a máquina que nós acabamos de criar e vou clicar em configurações. Aqui em configurações você pode alterar milhares de configurações aqui. Entretanto, algumas são mais úteis e importantes. Então, de cara aqui na aba geral, nós temos o nome do sistema operacional e essa aba avançado. Você pode escolher aqui a área de transferência compartilhada. Essa funcionalidade é interessante, permite que você copie um texto aqui no computador hospedeiro, é chamado de computador hospedeiro, quem está hospedando essa máquina virtual. Então você pode copiar alguma coisa aqui, um texto da máquina hospedeira para a máquina convidada, que é essa configuração, que é essa máquina aqui que nós estamos criando. Então eu vou habilitar essa funcionalidade de modo bidirecional, tanto eu posso copiar algo da máquina hospedeira para a máquina convidada e o contrário também. Vou ativar também essa funcionalidade de arrastar e soltar, que em tese serve para você copiar arquivos, texto, etc. Vou vir aqui no sistema, tem aqui a minha quantidade de memória, eu posso mudar essas configurações quando eu quiser. Aqui eu tenho a ordem de boot. O boot é por onde eu vou inicializar meu sistema operacional. Por enquanto eu não tenho nenhum sistema operacional instalado, então vou ter que fazer essa instalação. Vou desmarcar o disquete, que a gente praticamente não utiliza mais, né? Disquete. Vou deixar o CD-ROM como primeiro boot e o disco rígido em segundo. Vou deixar o CD-ROM porque nós vamos utilizar esse CD-ROM para fazer a instalação. A gente vai emular aqui um CD para essa máquina virtual. Na aba processador, nós podemos alterar também a configuração. No caso, meu processador aqui é um i7. Então ele possui mais de um núcleo. Tá? Fisicamente ele possui 2 núcleos. Então eu posso alocar para essa configuração aqui até 2 núcleos do processador. Então, e ele vai me falando aqui, ó, vai me dando um relatório se tem alguma configuração que está inadequada. E ele vai te guiando, tá vendo? O recurso de entrada e saída, né, I/O, não está habilitado na seção de placa-mãe. Isso é necessário para suportar mais de um processador virtual. Então a gente pode fazer essa configuração, não tem problema, mas a gente vai ter que voltar lá e habilitar esse recurso. Então, vou colocar aqui 2 núcleos. Tem alguns recursos estendidos. Então, eu vou marcar esse recurso aqui, que vai expor mais o meu processador para a máquina virtual. Aqui já está tudo marcado. E aqui na placa-mãe ele está reclamando e pedindo para eu marcar essa funcionalidade aqui. Tá vendo que sumiu? Tá. Em monitor não tem muito o que configurar. Aí você pode aumentar se quiser a quantidade de memória dedicada ao vídeo, né, da sua máquina virtual. Vou pôr 64 MB aqui.
Vamos ativar essa aceleração de vídeo em 2D. Aqui em armazenamento nós temos o HD, que está vazio, sem nenhum sistema operacional. E temos essa controladora IDE que emula, né, como se estivesse um CD-ROM, estivesse utilizando um CD. De fato, se eu colocar um CD aqui no meu computador agora, ela vai disponibilizar o conteúdo desse CD dentro do sistema operacional, né, que eu estiver utilizando. Se eu quiser fazer a instalação do sistema a partir de um CD, também é possível. Só colocar o CD aqui, ela vai reconhecer esse CD e nos próximos passos que vocês vão acompanhar aqui comigo, a gente faz a instalação normalmente. Porém, no meu cenário aqui, e acredito que no cenário da maioria de vocês, eu não tenho CD. Eu vou utilizar uma ISO, que é uma imagem do sistema operacional. Então eu vou clicar aqui nessa seta, nesse disquinho aqui, e eu vou selecionar um arquivo para ser emulado como CD DVD virtual. Então eu vou vir aqui novamente. Eu vou onde está o meu sistema operacional. Está aqui. Vou selecionar a ISO. Abrir. Tá, já carregou aqui, tá vendo? Eu mostro o tamanho dela. Em áudio, tá? Se você for usar áudio lá dentro da sua máquina virtual, normalmente já vem configurado, isso daqui já funciona. Configuração de rede, tem várias configurações interessantes aqui, tá? Só que não é o nosso foco. Bem, porta USB está habilitada. Vamos dar OK então. Essas são as configurações básicas, tá? É muito importante você fazer essa configuração de memória adequada e de processador, para você ter um desempenho melhor. Bem, eu vou iniciar então essa máquina virtual e a partir daí será iniciado também a instalação do sistema operacional, porque nós estamos sem o sistema operacional ainda. Então vou iniciar aqui. Percebam que, como eu coloquei a ordem de boot correta, né, adequada, ele já está carregando o sistema operacional para instalação. Esse processo aqui, dependendo do seu computador, pode demorar um pouco. Assim que eu cliquei dentro da tela preta, dentro aqui da janela do meu sistema que está sendo instalado, né, vai começar a ser instalado, ele me deu esse aviso. Então, como existe um compartilhamento entre mouse, teclado e todos os componentes do computador com a máquina virtual, então ele está me avisando, ó, que ele vai capturar o mouse para dentro da máquina virtual. E dessa forma eu perco o mouse aqui de fora. Por enquanto é assim. Depois que a gente instalar o sistema operacional e tudo estiver funcionando, eu consigo fazer essa transição de forma automática. Então se eu passo o mouse aqui para dentro da máquina virtual, ele já funciona aqui dentro de forma automática e transparente. Tá? Mas por hora eu tenho que gravar essa tecla aqui, que se eu precisar do meu mouse fora desse ambiente, né, do sistema operacional que eu estou instalando, eu tenho que pressionar essa tecla para conseguir. Tá? Então é chamada tecla hospedeiro. É para retornar para o hospedeiro. Então é o meu Ctrl do lado direito. Tá? Então vou colocar para não mostrar e vou colocar capturar. Então vou colocar aqui, fazer a configuração do teclado. Teclado ABNT. Português Brasil, português, avançar. Essa instalação Windows 7 é bem tranquila. Só a parte de particionamento HD que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Vou avançar. Quando chegar no ponto de carregar os arquivos, eu vou pausar a gravação, tá? E depois que acabar de carregar os arquivos, eu volto à gravação
para não ficar gravando coisa desnecessária. Então eu vou selecionar o sistema operacional que eu quero aqui. Então vou instalar o Ultimate 32 bits. Tá? Aceitar os termos. E nesse momento eu vou optar pela instalação personalizada. Eu não quero fazer uma atualização do sistema operacional, conforme é a primeira opção. Tá? Então eu quero poder particionar o meu HD e fazer a instalação limpa. Então aqui está o meu HD, 15 GB, né, conforme eu já havia configurado anteriormente. Está vazio, não tem nada. Eu vou criar aqui então 2 unidades. Ok. Então vou criar uma com 10 GB, né? Ou seja, 10.000 megabytes. Vou aplicar. Ele dá um aviso aqui, né? Mas pode dar OK. Aí ele criou essa partição. E sobrou aqui essa outra, esse espaço não alocado, que depois a gente pode utilizar ele para outra coisa. Eu vou só deixar a partição montada aqui já. 5 GB mesmo, aplicar. E vou instalar o sistema operacional nessa partição aqui. Tá aqui na partição maior. Então eu seleciono ela, tá vendo, de 9.2, 9.7, e vou clicar em avançar. Então agora ele está copiando os arquivos, expandindo. Essa parte aqui é um pouco demorada. Então vou pausar a gravação e depois eu volto. Vamos continuar então. Os arquivos já foram carregados e expandidos. Passou então aquela etapa que eu pausei a gravação. Agora eu estou nessa janela para fazer algumas configurações do Windows 7. Então vou escolher um nome aqui de usuário. Escolha o nome de sua preferência. O nome do computador ele gera automático, você pode trocar também. Uma senha. Coloca uma senha que vocês vão lembrar depois. Então, vamos utilizar iftm@123. E a dica de senha também é obrigatória, vamos colocar a mesma coisa. Só para ter alguma coisa mesmo, para ter alguma senha. Chave do produto você não precisa colocar, vamos só desmarcar essa opção aqui. A gente vai utilizar muito pouco essa instalação dos Windows. Vamos avançar. Vou colocar para perguntar depois sobre essa atualização automática. Confere o horário aí. A princípio está certo. Vou colocar uma rede de trabalho. E ele vai finalizar essa etapa inicial da instalação, de configuração. Pois bem, então aqui está o sistema operacional. Essa aqui é a cara inicial dele, Windows 7. Então, eu já consigo acessar aqui algumas coisas. Percebam que ele está reconhecendo a ISO que eu montei para instalação como um CD, a comunidade CD. E eu tenho um disco D que eu separei 5 GB. Tá? Que se eu clicar 2 vezes, como eu fiz somente o particionamento, ele vai pedir para formatar. E aqui nesse ponto eu escolho
qual que vai ser o formato, né, o sistema de arquivos. Então, vamos deixar o padrão, que é NTFS. Depois vai ter uma atividade que vocês vão ter a oportunidade de aprender mais um pouco sobre esses tipos, né, de sistema de arquivos. Vou colocar um label aqui, um rótulo de dados. Vou deixar a formatação rápida também. Ok. Pronto, está disponível meu disco, posso criar arquivos, pastas. Vamos então fazer as últimas configurações para deixar o sistema operacional pronto para ser utilizado. Percebam que, por mais que eu maximize a tela, a minha tela da máquina virtual permanece nessa mesma resolução. Eu tenho que instalar os adicionais para convidado. Esses adicionais é como se fossem os drivers, né, do computador. Então, como se fossem aqui os drivers da máquina virtual. Antes disso, eu vou remover o CD que eu utilizei, né, para fazer a instalação. Fiz a remoção aqui. Perceba que não tem mais nada, né? E agora eu venho em dispositivos e seleciono inserir imagem de CD para os adicionais para convidado. Ele já tem esse arquivo baixado aí. Quando você clica, ele apenas monta e disponibiliza para a gente fazer a instalação. Vamos aguardar um pouco. Então ele já está aqui, você pode abrir o Windows Explorer, né? Agora ele apareceu aqui já. Se ele não aparecer essa janela, você pode abrir o Windows Explorer, vem em computador e vai estar aqui os adicionais para convidado. Tá? Você clica 2 vezes e executa. Então tá aqui. A versão na realidade que eu estou utilizando é essa 4.3.28, não tem problema, né? Vocês fizeram download da 4.3.30, diferença muito pouca. Então dá continuar. Para você fazer essa instalação de suporte 3D, você tem que entrar no modo seguro do sistema operacional, para você conseguir fazer essa instalação. Então a gente não vai precisar disso, vamos continuar. E assim que terminar a instalação desse módulo, nós vamos ter essa máquina virtual com uma aparência melhor. Tá com resolução melhor. Vou esperar um pouquinho. Aí precisa reiniciar a máquina virtual para essas configurações serem aplicadas. Vou digitar assim, que foi ftm@123. Perceba agora que já está ocupando a minha tela inteira. É a minha área de trabalho. Então essa máquina já está pronta para nós utilizarmos. Tá? Sempre que eu tiver um exercício prático em alguma videoaula ou alguma atividade utilizando o Windows, eu aconselho vocês a utilizarem a máquina virtual, no qual vocês têm o privilégio, né, como administrador, para efetuar configurações. Eu vou desligar então. Tá pronto, tá? É só remover o CD aqui antes dos adicionais para convidado. Só para ele não ficar aparecendo aqui. E eu vou desligar. Ok, pessoal, então essa foi mais uma videoaula do nosso curso. E até a próxima.